tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Então, viemos aqui para mais uma aulinha de física. Bom, a aula de hoje, tá, é um novo ciclo da cinemática, né? Nós estudamos introdução à cinemática, referencial, trajetória, deslocamento, estudamos velocidade média, aceleração média. Agora nós vamos estudar as leis de Newton, gente. Leis de Newton, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho, né, o que Newton contribuiu para a nossa sociedade. Bom, Isaac Newton, vocês já devem ter escutado falar, né, nesse nome, Isaac Newton. Normalmente a gente escuta falar na televisão, lendo um livro, né? O Newton foi um cientista que ele contribuiu para diversas áreas, tá, da ciência em geral, tá? Ele criou algumas leis, tá? Tanto na parte da física quanto na parte da matemática, que contribuíram muito para a sociedade que a gente tem hoje, tá? E aí, além da física e da matemática, Newton também estudou, ele era, acima de tudo, um grande estudioso. Ele estudou sobre a área da filosofia, da astronomia, da astrologia, alquimia, teologia, entre outras ciências que a gente tem por aí, tá, gente? Mas eu vou falar aqui para vocês, aqui nesse próximo slide, sobre alguns trabalhos que o Newton desenvolveu e que fez ele, né, ter esse nome tão conhecido no mundo, na área principalmente da física e na matemática. Bom, o Newton desenvolveu a lei da gravitação universal, gente. Isso mesmo. A lei da gravitação universal, que vocês só vão aprender em física lá na segunda, terceira série do ensino médio. Vocês aprendem a lei da gravitação universal, que foi criada por Newton. Ele também estudou sobre os fenômenos ópticos que possibilitam a elaboração da teoria sobre a cor dos corpos, né? A gente já estudou um pouquinho, né, sobre a luz visível, sobre a cor. Newton estudou esses fenômenos ópticos, né? Então, vocês também vão estudar mais lá para frente, mais a fundo, essa parte lá no ensino médio, tá? Ele também teve a criação e desenvolvimento dos cálculos diferencial e integral, tá? Que, na verdade, vocês não aprendem, né? Aqui no ensino fundamental, nem no ensino médio. Essa é uma matéria só de ensino superior. Quem for fazer, de repente, uma faculdade aí de engenharia, né, de matemática, vai sim aprender sobre cálculo diferencial e integral. Nós temos aqui o binômio de Newton, que vocês aprendem lá na matemática, o binômio de Newton, muito usado na matemática. E os estudos das leis dos movimentos, tá? Que nós vamos estudar agora, tá? Que são as leis de Newton. Bom, nós vamos começar, gente, pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A segunda e a terceira lei a gente vai estudar mais pra frente. Bom, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, vamos ler aqui. Ela fala assim: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Ai, professora, que difícil! O que quer dizer isso mesmo? Vamos lá de uma maneira bem simples. O que o Newton falou nessa sua primeira lei? Que todo corpo tende a permanecer em repouso. Repouso é o quê, gente? Está parado, tá? Ele simplesmente não está se movendo. E aí Newton falou que um corpo só passa a adquirir movimento quando uma força, tá, age sobre aquele corpo e faz ele se movimentar. Então, por exemplo, uma cadeira ela fica parada, em repouso. Ela só vai se movimentar se eu pegar, imprimir uma força sobre aquela cadeira e fazer aquela cadeira adquirir um movimento. Aí ele também falou aqui, ó, em repouso ou em movimento uniforme em linha reta. Que ele fala que quando um corpo, né, está em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, nós aprendemos isso lá para trás, velocidade constante em linha reta, aquele corpo, tá? Ele sai da inércia exatamente também quando uma força age sobre aquele corpo e faz ele mudar a sua trajetória, ele sair da sua inércia, ele sair do seu trajeto em linha reta em movimento uniforme com velocidade constante. Basicamente é isso que a primeira lei de Newton fala, tá? Então a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante
ou manter o seu estado de repouso, tá, gente? A inércia é a tendência que o corpo tem de estar em repouso ou em velocidade constante, e aí ele só passa a adquirir movimento se algum corpo imprimir, algum corpo ou uma força agir sobre aquele objeto, tá bom, meus amores? Então vamos lá. O que a gente precisa aprender aqui sobre força, né? Porque Newton, na primeira lei, falava, ó, o corpo fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme e só passa a adquirir movimento quando uma força age sobre ele. Mas, professor, o que é força? Tá? Força, gente, Força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de se manter no seu estado de equilíbrio, que é a inércia, tá? A força, gente, é uma grandeza vetorial, tá? E a gente vai ver mais pra frente quais são esses vetores. E o que a gente estuda na primeira lei? Que um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Em repouso, velocidade constante também, né, gente? Porque tá parado, velocidade zero, né? Então, um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme possui velocidade constante e força resultante igual a zero, tá? A resultante das forças que atuam sobre esse corpo é igual a zero. Bacana! E aí, a força, gente, como eu falei para vocês, é uma grandeza vetorial. Ela possui módulo, direção e sentido, tá? E a gente vai ver agora o que são essas características da força. Bom, o módulo de uma força, como diz aqui, diz respeito à sua intensidade. Gente, que intensidade? É o seu valor, é o quanto aquela força vale em módulo, né? Então, por exemplo, a gente mede a velocidade em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. A força a gente mede em newtons. Tá, mas quando eu empurro um objeto, qual é o valor da força? Esse que é o módulo, tá? A direção, gente, diz respeito às direções horizontal e vertical. Então, quando eu empurro um objeto para lá, eu estou empurrando na direção horizontal. De repente, se eu estiver puxando um objeto, está na direção vertical, tá? Então, a direção, normalmente horizontal ou vertical, tá? E a direção apresenta dois sentidos. O sentido, por exemplo, eu posso empurrar para lá, para a direita, ou eu posso empurrar para lá, para a esquerda, tá? Então, eu tenho os dois sentidos, ou para cima, ou para baixo, eu tenho os sentidos, que normalmente são representados por direita e esquerda, podem ser representados por positivo e negativo, igual a velocidade. A gente não representa a velocidade positiva quando ela está aumentando no sentido da trajetória e negativa quando ela está diminuindo no sentido da trajetória. Então, a gente também pode representar as forças por positivo e negativo. Bom, visto tudo isso, as forças, gente, são vetores. Os vetores, eles são representados por setinhas, que nem vocês veem aqui. São setinhas que indicam a direção, o módulo e o sentido daquela força, tá? Essas setinhas, elas apontam aonde aquela força está imprimindo aquela ação, tá? Em qual direção, qual sentido e qual módulo. Para isso, a gente precisa aprender soma de vetores, tá? E aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui um vetor 1 de 10 newtons e um vetor 2 de 5 newtons. Como se tivesse uma pessoa empurrando algum objeto, aí outra pessoa vem ajudar a empurrar esse objeto. Cada um está aplicando uma força. Qual vai ser a força resultante sobre aquele corpo? Vai ser a soma das duas forças. Se uma empurra com 10, a outra empurra com 5, a força resultante vai ser 10 mais 5, que é igual a 15 newtons. Você pode ver aqui força resultante, essa setinha vermelha que eu coloquei, é a resultante das forças. Ela vai apontar lá na mesma direção, no mesmo sentido, das duas forças que eu estou aplicando ali naquele objeto. Mais alguns exemplos. Vamos lá. Eu tenho agora 3 forças agindo numa mesma direção e no mesmo sentido. Como eu sei qual é o cálculo da força resultante? É a soma de todas as forças. Vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido, para a gente descobrir a força resultante, a gente soma todos esses vetores. Então, vou somar o F1, o F2 e o F3.
Isso vai ser 10 mais 13 mais 3, que dá um total de 26 newtons. É a força resultante que atua, de repente, em um corpo em que eu tenho essas três forças imprimindo uma ação. Então, a força resultante vai ser a soma desses três vetores, que é representado por esse vetor vermelhinho. Botei ele bem grande, né? Porque 26 newtons, ele tem um módulo grande, e na mesma direção e no mesmo sentido de todas as forças. Professora, mas quando eu tenho vetores em sentidos opostos, na mesma direção, mas em sentidos opostos, como é que eu faço para calcular? Bom, é só você raciocinar, gente. Se eu tenho uma pessoa puxando, sei lá, cabo de guerra, eu tô puxando para cá a corda, tem outra pessoa desse lado puxando para cá. Quem vai vencer esse cabo de guerra? A pessoa que está aqui desse lado ou a pessoa que está do lado de lá? Gente, vai vencer o cabo de guerra quem tiver a maior força. Aquela bandeirinha que fica na corda, né, do cabo de guerra, ela vai andar na direção de quem tem a maior força, tá? Então, qual vai ser a força resultante de forças que estão em sentidos diferentes? A gente diminui essas forças. Então, por exemplo, eu tenho um F1 puxando com 12 newtons. Eu tenho um F2 ali com 6 newtons num sentido diferente. Então, qual vai ser a resultante da força? Obviamente, gente, o lado que está puxando com 12 newtons vai ganhar, porque ele tem uma intensidade, um módulo maior. Mas qual vai ser a força resultante? Vai ser 12 menos o 6, que dá 6 newtons, tá? Toda vez que a gente tem vetores em sentidos opostos, a gente subtrai, diminui esses vetores. O vetor resultante, gente, vai ser sempre na direção e no sentido da maior força, porque é a maior força que ganha, né? Então, a força resultante sempre vai ser o maior vetor menos o menor vetor e vai ter o sentido e a direção do maior vetor. Coloquei aqui mais dois exemplos para a gente treinar mais um pouquinho. Ó, eu tenho agora aqui uma força de 10 newtons e para lá uma força de 13 newtons. Bom, um puxa com 10, o outro puxa do outro lado com 13. Quem ganha? O de 13 ganha, gente, porque a força dele é a maior. O de 13 que vai ganhar. Qual vai ser a força resultante? Vai ser a força maior menos a força menor. 13 menos 10 dão 3 newtons. Qual vai ser a direção da força resultante? A direção vai ser no mesmo sentido, né, da força 2, que é a força maior de 13 newtons. Então, a força resultante é naquele sentido ali, tá? Por exemplo, aqui embaixo, quando eu tenho vetores, tá, do mesmo lado, do mesmo sentido, e um vetor do outro lado, em sentido oposto, professora, como é que a gente faz? O que que a gente faz? A mesma maneira. Vetores do mesmo sentido, a gente não soma? Então, eu vou somar 12 newtons com 6 newtons, então, para lá eu vou ter um vetor de 12 com 6, 18 newtons. Do outro lado, né, eu tenho um vetor de 8 newtons. Quem é maior, o 18 ou o 8? Ah, professor, o 18 é maior. Bacana, o 18 é que ganha, então. Então, como eu sei a força resultante? A sua força resultante vai ser o 12 mais 6, que dá 18, menos o 8, que é a força que está no outro sentido, dando um total de 10 newtons. Qual vai ser a direção e o sentido dessa força resultante? Na direção e no sentido do lado que eu tenho a maior força, que é esse lado aqui da F1 e da F3. Então, essa é a minha força resultante. Gente, então é isso. Essa primeira lei é só para a gente aprender força, direção, sentido e módulo de uma força, soma dos vetores, como é que a gente faz para somar vetores de uma força, né, que atuam sobre um objeto. E mais para frente, na aula online, eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para aprender soma de vetores que não estão na mesma direção, tá bom? Então, o que eu tenho que lembrar, professora? Lei da inércia. Inércia é todo corpo que tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme e ele só passa a se movimentar quando uma força age sobre ele. Quando eu faço resultantes de uma força de uma mesma direção e no mesmo sentido, eu somo. A força resultante é a soma desses vetores. Quando as forças estão na mesma direção em sentidos opostos, eu diminuo os vetores. Tá bom, meus amores? Então, beijo.
beijo para vocês, até a próxima aula.